Bem-vindos, queridos amigos, a este momento especial em que vamos mergulhar na beleza e no poder do Salmo 23, uma oração que traz paz ao coração, mesmo nas tempestades mais sombrias da vida. Hoje, queremos convidá-los a abrir suas mentes e corações para descobrir como essas palavras inspiradas podem ser um refúgio de esperança e cura. Como Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, costumava dizer: o Salmo 23 é uma âncora para a alma, um lembrete de que Deus está sempre ao nosso lado, como um pastor cuidando de suas ovelhas. Suas palavras nos lembram que há uma fonte confiável de conforto à nossa disposição. Neste vídeo, exploraremos como o Salmo 23 pode transformar suas crises em momentos de paz e fortalecer sua fé. Seja você alguém enfrentando desafios ou buscando uma conexão mais profunda com Deus, esta oração pode ser sua companheira diária. Vamos compartilhar uma história inspiradora, ensinar como usar o Salmo na oração cotidiana e mostrar como ele traz consolo e esperança, assim como fez na vida de tantos, incluindo Billy Graham. Antes de começarmos, pedimos que, se este conteúdo tocar seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem precisa de encorajamento e se inscrever no canal para receber mais mensagens que elevam a alma. Prepare-se para uma jornada de 35 minutos, com imagens serenas da natureza, música sacra suave e uma mensagem que convida à reflexão. Vamos juntos descobrir a paz que o Salmo 23 oferece e aprender a caminhar com confiança, mesmo nos vales mais escuros. Que Deus os abençoe nesta experiência. Explicação do Salmo 23. Hoje, mergulharemos profundamente no Salmo 23, uma das passagens mais amadas e reconfortantes da Bíblia. Este salmo, escrito pelo rei Davi, é uma oração que transcende o tempo, oferecendo paz, esperança e cura para todos que a recitam. Vamos lê-lo com calma, imaginar suas imagens vívidas e explorar o significado de cada versículo, conectando suas palavras às nossas vidas modernas. Com um tom suave e imagens de campos verdes e riachos tranquilos ao fundo, queremos que você sinta a serenidade que essas palavras inspiram. Como Billy Graham dizia, o Salmo 23 é um mapa para encontrar Deus em meio às tempestades. Vamos descobrir como ele pode ser esse guia para nós. 1. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Salmo 23, versículo 1. Este primeiro versículo estabelece a base de todo o Salmo. Deus é nosso pastor. Na cultura de Davi, o pastor era uma figura de cuidado, proteção e liderança. Ele conhecia cada ovelha pelo nome, guiava-as por caminhos seguros e as protegia de perigos. Ao chamar Deus de meu pastor, Davi expressa uma relação pessoal e íntima com o Criador. Para nós, isso significa que Deus nos conhece profundamente, nossos medos, sonhos e lutas, e promete cuidar de nós. Quando diz de nada terei falta, não se trata apenas de necessidades materiais, mas também espirituais e emocionais. Em um mundo cheio de ansiedades, seja pela incerteza financeira, problemas familiares ou crises de saúde, essa promessa nos convida a confiar que Deus suprirá o que precisamos no momento certo. Billy Graham, em seus sermões, frequentemente lembrava que confiar em Deus como pastor é o primeiro passo para encontrar paz. Ele dizia: quando entregamos nossas preocupações ao pastor, ele nos guia para além do caos. Pergunte a si mesmo: em que áreas da sua vida você está sentindo falta? Como seria entregar essas preocupações a Deus, confiando que Ele é seu pastor? 2. Em verdes pastagens me faz repousar. Para águas tranquilas me conduz. Salmo 23, 2. Aqui, Davi pinta uma imagem de descanso e renovação. Imagine um campo verdejante, com erva macia sob seus pés, e um riacho de águas cristalinas refletindo o céu. Deus, como pastor, não apenas nos protege,
mas nos leva a lugares de paz. Essas verdes pastagens simbolizam momentos de alívio, onde nossa alma pode se restaurar. As águas tranquilas representam a serenidade que Deus oferece, em contraste com as águas agitadas das nossas tempestades. Em nossa vida corrida, cheia de prazos, notificações e responsabilidades, encontrar esse repouso pode parecer impossível. No entanto, o Salmo 23 nos lembra que Deus deseja nos conduzir a esses momentos de quietude. Talvez seja através de uma oração silenciosa ao amanhecer, uma caminhada na natureza ou um momento de gratidão antes de dormir. Billy Graham enfatizava que Deus não nos criou para viver em constante agitação. Ele nos convida a descansar nele. Como você pode criar espaço para essas verdes pastagens em sua rotina? Talvez reservar 5 minutos diários para meditar no Salmo 23 possa ser um começo. Feche os olhos. Imagine-se sendo guiado por Deus a um lugar de paz e deixe que Ele renove suas forças. 3. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, 3. Este versículo fala de restauração e direção. A palavra vigor, aqui, pode ser traduzida como alma ou espírito. Deus não apenas nos dá descanso, mas renova nossa energia interior, curando as feridas emocionais e espirituais que acumulamos. Quantas vezes nos sentimos esgotados, não apenas fisicamente, mas no âmago do nosso ser? O Salmo 23 promete que Deus pode nos reerguer. As veredas da justiça não são apenas caminhos retos, mas caminhos que refletem a vontade de Deus, caminhos de bondade, verdade e retidão. Ele nos guia por amor do seu nome, ou seja, porque ele é fiel à sua própria natureza de amor e bondade. Isso nos dá confiança de que, mesmo quando não entendemos o caminho, Deus nos conduz com propósito. Billy Graham compartilhava histórias de pessoas que, em momentos de desespero, encontraram direção ao se voltarem para Deus. Ele dizia: o Salmo 23 nos ensina que Deus não apenas nos guia, mas nos restaura para que possamos andar com Ele. Pense em um momento em que você se sentiu perdido. Como a promessa de restauração e orientação de Deus pode trazer esperança? 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 23, 4. Este é, talvez, o versículo mais poderoso do Salmo, pois aborda nossos momentos mais sombrios. O vale da sombra da morte não se refere apenas à morte física, mas a qualquer experiência de escuridão, luto, depressão, fracasso, solidão. Davi não nega a existência desses vales. Ele reconhece que a vida os traz. No entanto, ele declara: não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A presença de Deus é a chave. A vara e o cajado do pastor são ferramentas de proteção e correção. A vara afasta predadores. O cajado guia as ovelhas de volta ao caminho. Deus nos defende e, quando necessário, nos corrige com amor. Billy Graham, ao pregar sobre este versículo, dizia: não importa quão escuro seja o vale, Deus está lá, segurando sua mão. Se você está atravessando um vale agora, tente visualizar Deus ao seu lado, com sua vara e cajado. Ele não promete eliminar o vale, mas garante sua companhia e proteção. Como essa verdade pode mudar sua perspectiva? 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Salmo 23, 5. Aqui, a imagem muda do pastor para um anfitrião generoso. Deus prepara uma mesa farta, mesmo diante dos inimigos, sejam eles pessoas, circunstâncias ou medos internos. Essa mesa simboliza abundância e segurança. Ungir a cabeça com óleo era um gesto de honra e bênção na cultura de Davi, enquanto o cálice transborda representa bênçãos além do esperado. Este versículo nos ensina que Deus
não apenas nos sustenta, mas nos abençoa abundantemente, mesmo em tempos difíceis. Billy Graham dizia: Deus não nos dá apenas o suficiente, Ele nos dá mais do que podemos imaginar. Reflita: como você já experimentou as bênçãos de Deus, mesmo em meio a desafios? 6. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo 23, 6. O salmo termina com uma promessa eterna. A bondade e misericórdia de Deus não são passageiras. Elas nos acompanham todos os dias. E no final, temos a esperança de habitar na presença de Deus para sempre. Isso dá ao Salmo 23 um tom de vitória, assegurando que nossa jornada, por mais difícil que seja, termina na casa do Senhor. Billy Graham frequentemente encerrava seus sermões com essa esperança, lembrando que o Salmo 23 aponta para a eternidade com Deus. Que conforto saber que nossa história não termina nos vales, mas na presença do nosso pastor. Conclusão da parte. O Salmo 23 é mais do que poesia. É uma oração viva que nos convida a confiar, descansar e esperar em Deus. Cada versículo nos lembra que Ele é nosso pastor, guia, protetor e anfitrião. Ao refletir sobre essas palavras, sinta a paz que elas trazem. Nos próximos minutos, veremos como aplicar o Salmo 23 em nossa vida diária. Mas, por agora, permita que essas verdades penetrem seu coração. Que você encontre nas palavras de Davi a força para enfrentar suas tempestades com confiança. História inspiradora sobre o Salmo 23. Agora que exploramos o significado profundo do Salmo 23, é hora de trazer suas palavras à vida, por meio de uma história real e inspiradora. Esta narrativa ilustra como o Salmo 23 pode ser um farol de esperança em meio às tempestades mais escuras da vida. Vamos contar a história de Ana, uma mulher comum que enfrentou uma crise avassaladora, mas encontrou paz e força ao se apoiar nas palavras do rei Davi. Ao longo da história, conectaremos suas experiências com os ensinamentos do Salmo 23 e com a sabedoria de Billy Graham, que frequentemente usava este salmo para encorajar milhões de pessoas. Com imagens suaves de campos verdejantes e música sacra ao fundo, convidamos você a se envolver emocionalmente e refletir sobre como esta oração pode transformar sua própria jornada. A jornada de Ana era uma mãe de 2 filhos, vivendo em uma pequena cidade no interior do Brasil. Ela trabalhava como professora e era conhecida por seu sorriso acolhedor e dedicação à comunidade. No entanto, há 3 anos, sua vida virou de cabeça para baixo. Seu marido, João, foi diagnosticado com uma doença grave e os médicos deram a ele poucos meses de vida. Ao mesmo tempo, Ana perdeu seu emprego devido a cortes na escola local e as contas começaram a se acumular. O que antes era uma vida estável tornou-se um vale da sombra da morte, como descrito no Salmo 23. Ana sentia-se sobrecarregada. As noites eram longas, preenchidas com lágrimas e perguntas sem resposta. Por que isso está acontecendo? Como vou sustentar meus filhos? Onde está Deus em tudo isso? Ela se sentia como uma ovelha perdida, vagando sem direção. Foi nesse momento de desespero que Ana se lembrou de um sermão que ouvira anos antes, inspirado por Billy Graham. Ele dizia: quando você se sente perdido, o Salmo 23 lembra que o pastor nunca abandona suas ovelhas. Essas palavras reacenderam uma centelha de esperança em seu coração. O encontro com o Salmo 23. Certa noite, incapaz de dormir, Ana pegou sua Bíblia empoeirada e abriu no Salmo 23. Enquanto lia, "O Senhor é meu pastor, de nada terei falta", ela começou a chorar. Pela primeira vez em meses, sentiu um vislumbre de alívio. Aquelas palavras a fizeram lembrar que, mesmo na incerteza, Deus prometia cuidar dela. Ana decidiu que faria do Salmo 23 sua oração diária,
um lembrete constante de que não estava sozinha. Cada manhã, antes que o dia começasse, Ana sentava-se com uma xícara de café e lia o salmo lentamente. Quando chegava a "Em verdes pastagens me faz repousar, para águas tranquilas me conduz", ela imaginava Deus a guiando para um lugar de paz, mesmo que sua realidade fosse caótica. Essas palavras se tornaram seu refúgio. Ela começou a perceber pequenos momentos de pastagens verdes em sua vida, o apoio de um vizinho que trouxe comida, o sorriso de seus filhos brincando, ou um momento de silêncio após um dia exaustivo. Como Billy Graham dizia, Deus não remove as tempestades, mas Ele nos dá paz para atravessá-las. Enfrentando o vale. Quando João faleceu, o luto de Ana foi avassalador. O versículo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, tornou-se sua âncora. Ela se agarrava à promessa de que Deus estava ao seu lado, mesmo quando a dor parecia insuportável. Ana começou a visualizar a vara e o cajado de Deus, a vara afastando o desespero, o cajado a puxando gentilmente de volta ao caminho da esperança. Billy Graham, em seus sermões, frequentemente enfatizava esse versículo dizendo: "O vale é real, mas a presença de Deus é mais real ainda." Inspirada por essa verdade, Ana encontrou forças para cuidar de seus filhos e buscar um novo emprego. Ela começou a ensinar aulas particulares e, embora o dinheiro fosse escasso, sentia que Deus a estava sustentando, como um pastor guiando sua ovelha por terrenos difíceis. Bênçãos inesperadas. Meses após a morte de João, Ana experimentou o que o Salmo 23 descreve como: "Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos." Seus inimigos não eram pessoas, mas as circunstâncias, o luto, a insegurança financeira, o medo do futuro. No entanto, Deus começou a surpreendê-la com bênçãos. Uma igreja local soube de sua situação e organizou uma coleta para ajudá-la com as contas. Um antigo colega a indicou para um emprego em uma escola maior, com um salário melhor. Ana sentiu como se Deus tivesse preparado uma mesa farta em meio à adversidade. O versículo "Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda", ganhou vida para ela. Ana sentia-se honrada e abençoada, não porque todos os seus problemas haviam desaparecido, mas porque percebia a bondade de Deus em pequenos detalhes. Ela começou a compartilhar sua história com outros, encorajando amigos e vizinhos a confiarem em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Como Billy Graham dizia, o Salmo 23 não promete uma vida sem problemas, mas uma vida cheia da presença de Deus. Um novo começo. Hoje, Ana está em um lugar muito diferente. Ela trabalha em uma escola que ama e seus filhos estão crescendo com fé e resiliência. Embora ainda sinta a falta de João, ela carrega no coração a promessa final do Salmo 23. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa promessa a lembra que sua jornada, por mais dolorosa que tenha sido, está nas mãos de um pastor amoroso. Ela sabe que, no final, estará na presença de Deus, onde não haverá mais lágrimas. Ana agora faz questão de ler o Salmo 23 todos os dias, não apenas nos momentos de crise, mas como um hábito espiritual que a mantém ancorada. Ela diz: "O Salmo 23 me ensinou que Deus nunca me abandona, mesmo quando não consigo vê-lo. Ele é meu pastor, meu guia, meu refúgio." Sua história é um testemunho vivo do poder dessas palavras. Conectando com você. A história de Ana não é única. Todos nós enfrentamos nossos próprios vales da sombra da morte, seja uma perda, uma doença, um fracasso ou uma luta interna. O Salmo 23 nos convida a olhar para essas tempestades com uma nova perspectiva, confiando que Deus está conosco.
Billy Graham, ao pregar sobre este salmo, dizia: Não importa o quão escura seja a noite, o pastor está lá, segurando sua mão. Como Ana, você pode encontrar paz ao fazer do Salmo 23 parte de sua vida diária. Pense em sua própria jornada. Quais são os vales que você está atravessando? Como as palavras do Salmo 23 podem trazer conforto e esperança? Talvez, como Ana, você possa começar a lê-lo todas as manhãs, deixando que suas promessas renovem sua fé. Visualize Deus como seu pastor, guiando-o para pastagens verdes, protegendo-o com sua vara e cajado e preparando uma mesa de bênçãos, mesmo diante de seus desafios. Um convite à reflexão. A história de Ana nos mostra que o Salmo 23 não é apenas uma poesia antiga, mas uma oração viva que pode transformar vidas. Ele nos lembra que, não importa o que enfrentemos, Deus é nosso pastor, nosso protetor e nosso provedor. Nos próximos minutos, compartilharemos como você pode usar o Salmo 23 em sua oração diária. Mas, por agora, deixe a história de Ana inspirá-lo. Que ela o encoraje a confiar no pastor, mesmo quando o caminho parecer incerto. Como orar com o Salmo 23. Depois de explorar o significado profundo do Salmo 23 e ouvir a inspiradora história de Ana, é hora de tornar esta oração uma parte prática e transformadora de sua vida diária. Nesta sessão, vamos guiá-lo passo a passo sobre como usar o Salmo 23 em suas orações, transformando-o em um hábito espiritual que traz paz, força e conexão com Deus. Com um tom gentil, inspirado na serenidade das palavras de Davi e na sabedoria de Billy Graham, queremos que você sinta que orar com o Salmo 23 é acessível, significativo e profundamente reconfortante, acompanhado por imagens de riachos tranquilos e música sacra suave. Este momento é um convite para integrar esta oração em sua rotina e descobrir a paz que ela promete. Vamos começar. Por que orar com o Salmo 23? O Salmo 23 é mais do que um texto bíblico. É uma oração viva que fala diretamente ao coração. Como Billy Graham dizia, o Salmo 23 é uma conversa com Deus, um lembrete de que Ele está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Orar com este salmo nos ajuda a alinhar nossa mente e alma com as promessas de Deus, que Ele é nosso pastor, nosso guia e nosso provedor. Além disso, criar o hábito de orar com o Salmo 23 pode trazer benefícios espirituais e emocionais. Ele acalma a ansiedade, renova a esperança e fortalece a fé. Seja você alguém que ora regularmente ou alguém que está começando a explorar a espiritualidade, o Salmo 23 é um ponto de partida perfeito. Ele é curto, fácil de memorizar e repleto de imagens que evocam paz. Nosso objetivo é ensinar como incorporá-lo em sua rotina diária, tornando-o uma fonte constante de consolo e orientação. Passo 1. Crie um espaço sagrado. Para orar com o Salmo 23, comece criando um ambiente que favoreça a calma e a reflexão. Escolha um lugar tranquilo em sua casa. Pode ser um canto do quarto, uma poltrona na sala ou até um banco no jardim. Desligue o celular ou coloque-o no modo silencioso para evitar distrações. Se possível, acenda uma vela ou coloque uma Bíblia aberta à sua frente para simbolizar a presença de Deus. Billy Graham frequentemente aconselhava: a oração é mais poderosa quando nos desconectamos do mundo e nos conectamos com Deus. Para reforçar a sensação de paz, você pode tocar uma música sacra instrumental suave, como hinos clássicos ou sons da natureza, que lembrem as verdes pastagens e águas tranquilas do Salmo. Reserve pelo menos 5 minutos por dia para essa prática, de preferência pela manhã, para começar o dia com serenidade, ou à noite, para refletir e descansar. Passo 2. Leia o Salmo, lentamente
e com intenção. O próximo passo é ler o Salmo 23 com calma, deixando que cada palavra penetre em seu coração. Abra sua Bíblia no Salmo 23 ou, se preferir, memorize-o para recitá-lo de cor. Leia cada versículo pausadamente, como se estivesse saboreando uma poesia. Por exemplo, ao dizer, "O Senhor é meu pastor, de nada terei falta." Feche os olhos e imagine Deus como um pastor amoroso, cuidando de você com ternura. Para tornar a leitura mais envolvente, personalize os versículos. Por exemplo, em vez de "Em verdes pastagens me faz repousar", diga, "Senhor, guia-me hoje a um lugar de paz, mesmo em meio ao meu caos." Para "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte", ore, "Deus, estou enfrentando, nomeie sua dificuldade, mas confio que estás comigo." Essa personalização torna o salmo relevante para suas lutas e esperanças. Billy Graham dizia: "Quando oramos com as Escrituras, elas se tornam um espelho da nossa alma e uma ponte para Deus." Experimente ler o salmo 2 vezes, primeiro em voz alta, para ouvir sua beleza, e depois em silêncio, para meditar em seu significado. Passo 3. Medite em cada versículo. Após a leitura, dedique um momento para meditar em cada versículo, conectando-o à sua vida. Aqui está uma sugestão de como refletir sobre os principais trechos do Salmo 23. "O Senhor é meu pastor, de nada terei falta." Pergunte-se: quais são as faltas que me preocupam hoje, financeiras, emocionais ou espirituais? Posso confiá-las a Deus? Visualize-se entregando essas preocupações ao pastor. "Em verdes pastagens me faz repousar. Para águas tranquilas me conduz." Imagine um lugar de paz, talvez uma memória de um momento feliz ou uma cena da natureza. Peça a Deus para guiá-lo a esse descanso, mesmo que por alguns instantes. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte." Nomeie os vales que você está enfrentando. Um luto, uma incerteza, uma dor. Ore pela coragem de atravessá-los, sabendo que Deus está ao seu lado. "Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos." Reflita sobre as bênçãos inesperadas que você já recebeu, mesmo em tempos difíceis. Agradeça a Deus por sua generosidade. Essa meditação pode levar apenas alguns minutos, mas é poderosa. Ela ajuda você a internalizar as promessas do Salmo e a aplicá-las às suas circunstâncias. Passo 4. Transforme o Salmo em oração. Agora, transforme o Salmo 23 em uma oração pessoal. Use suas palavras para conversar com Deus, baseando-se nos temas do Salmo. Por exemplo, "Senhor, meu pastor, obrigado por cuidar de mim. Hoje estou preocupado com..." Mencione uma situação, mas confio que o Senhor suprirá minhas necessidades. "Guia-me a um lugar de paz, mesmo que meu dia seja corrido. Quando enfrento o medo ou a dor, lembra-me que estás comigo, com tua vara e teu cajado. Obrigado pelas bênçãos que preparas para mim, mesmo diante das dificuldades. Que tua bondade e misericórdia me sigam todos os dias. Amém." Essa oração pode ser curta ou longa, dependendo do tempo que você tem. O importante é que ela seja sincera. Billy Graham dizia: "A oração não precisa de palavras perfeitas, ela precisa de um coração aberto." Se você se sentir confortável, escreva sua oração em um caderno para revisitá-la mais tarde. Passo 5. Faça do Salmo um hábito diário. Para colher os benefícios do Salmo 23, paz, força e conexão com Deus, torne essa prática um hábito. Comprometa-se a orar com o Salmo todos os dias durante uma semana e observe como ele impacta seu coração. Você pode notar que começa o dia com mais calma, enfrenta desafios com mais confiança ou dorme com mais serenidade. Para manter a consistência, associe a oração a uma rotina existente. Por exemplo, ore com o Salmo 23, enquanto toma seu café da manhã ou antes de escovar os dentes à noite. Se possível,
Memorize o salmo para recitá-lo em qualquer lugar, no trânsito, na fila do supermercado ou durante um momento de estresse. Um convite à transformação. Orar com o Salmo 23 é uma prática simples, mas profunda. Ela nos lembra que Deus é nosso pastor, sempre presente para nos guiar, proteger e consolar. Como Ana, cuja história compartilhamos, você pode encontrar esperança e paz ao fazer dessas palavras parte de sua vida. Billy Graham dizia: o Salmo 23 é um presente de Deus para nos sustentar em qualquer tempestade. Que você aceite esse presente e descubra sua beleza. Nos próximos minutos, concluiremos nossa jornada com um convite para viver o Salmo 23 todos os dias. Por agora, experimente orar com ele hoje. Pegue sua Bíblia, encontre um lugar tranquilo e deixe que o pastor guie sua alma para verdes pastagens e águas tranquilas. Que essa prática se torne uma fonte de luz em sua vida. Conclusão e chamado à ação. Chegamos ao final de nossa jornada pelo Salmo 23, uma oração que nos envolve com a promessa de paz, proteção e esperança, mesmo nas tempestades mais intensas da vida. Ao longo deste vídeo, exploramos o significado profundo de cada versículo. Nos inspiramos com a história de Ana e aprendemos como incorporar o Salmo 23 em nossas orações diárias. Agora, com imagens serenas de campos verdejantes e riachos tranquilos ao fundo, acompanhadas por uma música sacra suave, queremos convidá-lo a levar essas lições adiante e transformar o Salmo 23 em uma âncora para sua alma. Como Billy Graham dizia, o Salmo 23 não é apenas uma poesia, é um convite para caminhar com Deus todos os dias. Resumo dos benefícios. O Salmo 23 oferece um refúgio espiritual em um mundo cheio de incertezas. Ele nos lembra que Deus é nosso pastor, sempre pronto para nos guiar por verdes pastagens e nos proteger no vale da sombra da morte. Ao orar com este salmo, encontramos consolo para nossas dores, força para nossas lutas e esperança para o futuro. Ele nos ajuda a construir um hábito espiritual que renova nossa fé e acalma nosso coração. Seja você alguém enfrentando uma crise ou simplesmente buscando uma conexão mais profunda com Deus, o Salmo 23 é um presente que traz paz duradoura. Chamado à ação agora. O convite é para você colocar o Salmo 23 em prática. Comprometa-se a lê-lo e orar com ele todos os dias durante a próxima semana. Reserve 5 minutos pela manhã ou à noite. Encontre um lugar tranquilo e deixe que as palavras de Davi guiem sua alma. Personalize a oração, conectando os versículos às suas alegrias e desafios. Por exemplo, peça a Deus para ser seu pastor em uma decisão difícil ou agradeça por uma bênção inesperada. Como Billy Graham dizia, a oração com as Escrituras transforma nosso coração e nos aproxima de Deus. Experimente e observe como sua perspectiva muda. Você pode sentir mais paz, confiança e gratidão. Além disso, compartilhe essa mensagem com outros. Se este vídeo tocou seu coração, clique no botão de curtir. Compartilhe-o com amigos ou familiares que precisam de encorajamento e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que elevam a alma. Sua ação pode levar esperança a alguém que está enfrentando seu próprio vale da sombra da morte. Juntos, podemos espalhar a luz do Salmo 23. Oração final. Para encerrar, convidamos você a fechar os olhos e se unir a nós em uma breve oração inspirada no Salmo 23. Senhor, nosso pastor, agradecemos por tua presença amorosa. Guia-nos hoje às verdes pastagens da tua paz. Protege-nos nos vales escuros e prepara uma mesa de bênçãos diante de nós. Que tua bondade e misericórdia nos sigam todos os dias e que possamos habitar em tua casa para sempre. Amém. Que o Salmo 23 seja sua companhia diária.
lembrando-o de que Deus está sempre ao seu lado. Obrigado por estar conosco. Até a próxima, que a paz do pastor esteja com você.